Eu quero falar hoje, irmãos, algumas atitudes importantes para um líder poderoso em Deus, baseado nesse texto de João, no capítulo 17. Jesus, ele é e sempre será o nosso modelo, o nosso exemplo, a nossa referência, amém, queridos? Jesus, durante a sua trajetória na terra, ele teve os mesmos desafios que nós como líderes temos. A gente pega de vez em quando pessoas difíceis, sim ou não, para a gente liderar? Jesus pegou uma galera, irmão, muito complicada, viu? Pegou uma moçada ali, irmão, que não era brincadeira. Tinha incrédulo no meio, tinha o cara que era materialista, tinha o cara que batia de frente o tempo inteiro, tinha o cara que roubava, irmão, no discipulado de Jesus, olha só. Então assim, Jesus, ele preparou uma equipe, ele conseguiu ter sucesso na formação de uma equipe ministerial, e ele não só multiplicou ali o seu grupo, como ele lançou as bases da igreja, do qual eu e você fazemos parte hoje, amém? Então, queridos, eu quero compartilhar, eu quero ler aqui esse texto de uma forma rápida com você, mas depois a gente vai tratar sobre cada um dos aspectos importantes que fazem parte desse texto, e a gente vai extrair algumas lições importantes. Talvez eu não vou esgotá-las todas hoje, eu vou falar de algumas lições importantes que estão aqui no texto, para a gente poder aprender. Se você tem uma caneta, se você está aí com o seu tablet, celular, eu quero que você anote. Se você depois quiser, eu vou compartilhar aqui essa apresentação com você, para você poder guardar e você aplicar esse texto, essas lições importantes no seu coração, amém? Então vamos ler junto, João capítulo 17, a oração sacerdotal de Cristo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, e em favor deles eu me santifico, para que eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles. Ó Jesus, orando por você, irmão. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um.
eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém? Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Senhor, que o Senhor nos capacite e nos habilite, ó Deus, a sermos, Senhor, ó Deus, semelhantes, ó Deus, a Ti em tudo. Que possamos, Senhor, ó Deus, ser, Pai, líderes de sucesso como o Senhor foi e é. Que o Senhor, ó Deus, nos instrumentalize, que o Senhor, ó Deus, nos capacite, que o Senhor nos habilite e que a tua unção nos ajuste ao teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, o propósito que tu tens para cada um de nós, em nome de Jesus, fala conosco, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Então, irmãos, eu queria falar sobre algumas atitudes importantes de um líder poderoso. Irmão, se tornar líder é a tarefa e é o alvo, o objetivo de cada pessoa que faz parte da igreja, amém? Liderança, a gente já aprendeu aqui em outras ocasiões, que liderança, a gente pode colocar um sinônimo nessa palavra, liderança é, diga comigo, influência. Liderança é influência. Liderança é quando você, irmão, olha para trás e vê que tem muita gente o quê? Te seguindo. Então, irmão, todo mundo, toda pessoa que nasceu nessa terra, Deus deu uma unção para que ele possa exercer essa influência aonde ele está, seja na sua casa, no seu trabalho, na igreja, aonde Deus colocou você, Deus separou sobre a tua vida uma unção de liderança. Pastor, onde está isso? Desde quando Deus criou o mundo, Deus, quando soprou ali o fôlego de vida, Deus ministrou uma palavra ali para o homem. Qual foi a palavra que Deus ministrou ao coração dele? Ele fala: crescei e multiplicai e exerça o quê? Domínio, influência. Então presta atenção, você, querido, é um líder vocacionado por Deus, amém? Então isso faz parte de quem você é, isso faz parte da sua essência. Então, sabendo disso, irmãos, Deus, Ele nos fez um grande desafio. Sabedores que nós somos líderes vocacionados por Deus. Quando Jesus ascendeu aos céus, Ele fez um grande desafio para todos os seus seguidores. Ele disse assim: ide por todo o mundo e fazei discípulos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o quê? Ide por todo o mundo e você exerça o quê? Influência. Transmita vida. Seja alguém que repete, que é a imagem de Jesus, que se espelha nele, que adota o padrão, o comportamento dele e faça com que esse comportamento também esteja na vida de outras pessoas. Então, queridos, esse é o grande desafio. Por isso que se tornar um líder poderoso, às vezes a pessoa vem na igreja e fala: puxa vida, mas a igreja só fala sobre liderança toda terça-feira. Deixa eu falar uma coisa, eu estou falando daquilo que você é. Se você não exerce a sua liderança, alguém vai exercer isso por você. Se você não assume a sua posição de fazer a vontade de Deus, alguém vai influenciar você a fazer uma outra coisa. E nós somos guiados pelo
Espírito Santo. E se nós somos guiados pelo Espírito Santo, irmãos, cada dia que passa nós vamos ser mais e mais a imagem e semelhança dele. Amém? Então, eu gostaria de ressaltar algumas atitudes importantes aqui. Pode passar, por favor, Aninha. Jesus sempre foi o nosso maior modelo, e a oração sacerdotal de Cristo, como a gente viu aqui, ela nos inspira a sermos mais e mais parecidos com Jesus. Liderança é influência, e a grande pergunta é: qual a influência que eu tenho exercido sobre a vida dos meus discípulos? Queridos, essa oração de Jesus sintetiza algumas ações essenciais para um líder de sucesso. Essa oração de Jesus, aqui em João capítulo 17, ela fala muito comigo, porque essas lições, irmãos, a gente consegue aplicar no nosso dia a dia. Como a gente falou aqui no início, Jesus teve uma equipe desafiadora. Uma equipe desafiadora, irmão. Todo líder anseia, acho que o grande desejo, irmão, de um professor, de um líder, de um pastor, irmão, é ter aquelas ovelhas que só dão alegria, é ou não é, irmão? Você olhar assim para o teu corpo de discípulos assim, irmão, e você vê o cara multiplicando o tempo inteiro. Você chega na igreja para você orar, quando você vai abrir a porta, aí o cara abre: já estou aqui, pastor, estou desde as 5 orando. Meu Deus. Você vai evangelizar, irmão, quando você vai entregar assim um folheto, vai falar de Jesus: não, o rapaz já esteve aqui, já falou, eu já sou crente. É ou não é, irmão, o desejo que a gente tem, não é verdade? Esse é o desejo de todo líder. Só que isso acontece, irmão, sim ou não? De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque, irmão, nós somos desafiados a cada dia a crescer na comunhão, no aprendizado, a nos tornarmos hábeis com as armas que Jesus nos deu. Eu li uma frase num livro, e eu já falei ela aqui na igreja. Ele diz assim: se você cuidar das ovelhas que ninguém quer, Deus vai te dar as ovelhas que todo mundo quer. Esse é o grande segredo. Então, irmão, Jesus, na primeira dor de cabeça que ele teve lá com Pedro, com Mateus, enfim, com seu corpo, se ele houvesse desistido, irmão, ele, conhecedor profundo na natureza humana, talvez eu e você não estaríamos aqui. Mas porque ele não desistiu das pessoas, porque ele investiu a vida dele naqueles homens, hoje a igreja chegou onde chegou, irmão. Então, algumas atitudes que Jesus tomou, elas são modelo para cada um de nós. E a gente precisa não só aprender, como a gente precisa aplicar, irmão, isso aqui todo dia na nossa vida. Por isso é importante que você, se você não tem caneta aí, irmão, anota isso aí, pede caneta emprestado, anota no celular. Quais são essas atitudes importantes para um líder poderoso? Então, a primeira atitude, pode passar. A primeira atitude importante, irmão, que a gente vê nesse texto, está lá em João, no capítulo 17, versículo 4, que diz assim: eu te glorifiquei nessa terra, completando a obra que o Senhor me deste para fazer. Como que você pode glorificar a Deus nessa terra, meu irmão? Primeira coisa que você tem que fazer, atitude importante de um líder de sucesso: glorificar a Deus. Nós vivemos aqui, nós respiramos, nós estamos aqui com um único propósito, que é o quê? Glorificar a Deus. Você está aqui, irmão, hoje está na igreja, você é quem você é, por um único objetivo. Qual é? Glorificar a Deus. Mas a grande pergunta é: como que eu vou glorificar a Deus aqui nessa terra? A resposta está ali, irmão, no versículo 4. A Bíblia diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando o que, irmão? A obra que o Senhor me deu para fazer. Você quer glorificar Jesus na tua vida? Então você tem que se perguntar: o que o Senhor espera de mim?
O que Deus espera de você, líder? Que você faça o que você foi chamado para? E qual é o seu chamado? A gente aprendeu aqui, irmão, que o nosso chamado não pode se confundir com o serviço. Aqui na casa de Deus existe uma diferença entre o chamado e os nossos serviços, as habilidades que Deus nos dá para a gente servir um ao outro. Então você tem um dom de tocar, você pega a sua habilidade que Deus te deu, esse dom natural, e você vai tocar aqui para servir quem? A Deus e a igreja. Então o teu dom, a tua habilidade, um serviço que você dá para Deus, para você edificar o quê? O corpo. Mas chamado, a gente tem um chamado aqui, que é comum a todos nós, que é o quê? Ganhar pessoas e cuidar bem delas. Então, querido, primeira atitude importante de um líder que Jesus nos ensina aqui, irmãos, é que nós estamos aqui para cumprir o nosso chamado. E cumprindo o nosso chamado, você vai estar glorificando a Deus. Você vai estar dando sentido à sua existência aqui. Por que tem tanta gente que está perdido no mundo? Porque não entendeu que ela está aqui por um propósito: para glorificar a Jesus, para glorificar a Deus. Amém? Hoje eu estava conversando, irmão, com um parente, e esse parente assim, ele estava muito assim, ele conversando comigo e falando assim: mas pastor, eu fico pensando na loteria, pastor, queria tanto ser rico. Crente, irmão. Eu falei, é mesmo, cara, mas por que você quer ser rico? Ele, poxa, pastor, a gente trabalha tanto, queria um dinheirinho. Aí eu falei para ele assim, rapaz, mas o amor ao dinheiro, cara, a Bíblia fala tanto sobre isso. Eu estava conversando com ele, irmãos, e eu tentando convencê-lo, explicando para ele por que nós, como crentes, a gente não participa de jogos de azar. E eu fui mostrando para ele, irmãos, nos textos, fui falando para ele, cada um. Depois eu vou parar aqui, irmão, Tadel, só para falar sobre assim, os grandes mitos da sociedade atual, que é tranquilo, né? Aquele negócio assim que não faz mal a ninguém, mas que na verdade causa um mal terrível a cada um de nós. Então eu estava falando com ele, irmão, e eu falando assim, falei, rapaz, a nossa vida aqui, ela tem que ser orientada pela eternidade. E o amor ao dinheiro tem o poder de nos embriagar e fazer com que a gente pare de pensar na eternidade e comece a pensar numa vida boa aqui. Quando na verdade a gente tem que pensar numa vida boa lá. Amém? A gente tem que pensar, irmãos, é lá. Porque aqui Deus, Ele já falou que aqui Ele supre cada uma das nossas necessidades, né? Que a gente não tem que se preocupar com a roupa que a gente veste, mas a gente tem que pensar em juntar tesouro aonde? Lá no céu. Então, irmão, juntar tesouro no céu está relacionado diretamente a essa primeira atitude que Jesus nos ensina, a glorificar a Deus fazendo a obra que Ele nos chamou para fazer. Então a primeira atitude de um líder de sucesso, de um líder top, é que ele glorifica a Deus cumprindo o seu chamado. Amém? Segunda atitude importante para um líder poderoso: manifestar o poder do nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. A gente deve manifestar o nome de Jesus e não as nossas próprias habilidades. Quando a gente manifesta o nome dele, a gente não está passando uma habilidade pessoal, a gente está passando vida para as pessoas. Quando a gente faz isso, irmão, a gente está dizendo ao mundo que toda a nossa força está no nome de Jesus. E a Bíblia diz que ao nome dele tem que se dobrar principados, potestades, demônios,
que o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. O líder poderoso, irmão, ele entende que a sua força está no nome de Jesus, que não é no seu braço, não é na sua força, ele manifesta poder nesse nome precioso. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não estar procurando glória para o nosso nome. Não é o seu nome que tem que estar em evidência, não é a obra que você faz, é o nome dele. A obra é dele, obra santa, é a obra que foi nos comissionada por ele. Por isso, irmão, a gente manifesta o nome dele em tudo que a gente faz, em todas as nossas atitudes. O nosso ego gosta, irmãos, que a gente apareça cada vez mais, mas ninguém vai querer ser teu discípulo, irmão, se você não manifestar poder no nome de Jesus. O nome de Jesus atrai. Atos 2:42 fala que quando as pessoas começaram ali, irmãos, a manifestar, a reproduzir o padrão de comportamento de Jesus, que era de amor às pessoas, de devoção, de amparo um com o outro, a Bíblia fala que as pessoas, elas eram atraídas, a simpatia, eles alcançavam a simpatia das pessoas, porque eles não estavam manifestando um poder pessoal, uma habilidade unicamente pessoal, eles estavam falando e manifestando poder no nome de Jesus. Olha que coisa extraordinária, muitos milagres, muitos sinais, não por causa, irmãos, eu lembro que a gente era adolescente, irmão, e adolescente é uma espécie interessante, né? Então, irmão, a gente lá conversando, aí tinha um rapaz, já jovem, né? E a gente naquela roda, e a gente estava naquele gás, irmão, fogo, evangelismo e tal. E a gente estava naquele negócio, né? Era expulsando demônio o tempo inteiro. Eu lembro uma história, irmão, a gente tinha um grupo de oração, eu devia ter uns 17 anos. E aí, irmão, a gente tinha um grupo de oração lá, que era na casa, na loja de um rapaz, que o pai dele não era crente, ele tinha uma distribuidora de bebida. E a gente orava lá dentro, irmão, quebrava tudo, irmão, pensa assim, oração do fogo. E irmão, toda vez que a gente ia lá orar, ele arranjava um amigo da rua, irmão, que ia lá orar com a gente, e esse cara ficava possesso. E a gente ficava ali, irmão, fazendo uma roda para esse cara não rodar lá, quebrar a distribuidora inteira de bebida, né? E uma vez, irmãos, um irmão de um rapaz foi, e esse cara chegou e ele falava assim para a gente, assim, fala assim, você está vendo essas mãos aqui? E a gente olhando assim, né, pensando que ele ia falar algo assim interessante, né? Vocês estão vendo essas mãos? E a gente, sim, estamos vendo. Essas mãos já curaram muitas pessoas. Eu olhei assim, eu falei, que cara louco, bicho. Como se ele tivesse feito alguma coisa. Como se ele fosse o fim de tudo. E depois a gente chegava, irmãos, adolescentes assim, a gente já tinha uma base, e olhar para esse cara e falava assim, rapaz, esse cara doido, meu irmão, está falando besteira. Você não está aqui para manifestar o seu nome. Você não está aqui, irmão, para você se tornar famoso. Você não está aqui, irmão, para você ficar em evidência. Você está aqui, Jesus nos ensinou, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eu revelei o teu nome, eu revelei o nome do Deus Todo-Poderoso. Líder poderoso, você está aqui para manifestar poder, mas não no teu nome, é no nome de Jesus. Que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça cada dia mais, e que eu seja apenas um instrumento. Amém, querido? Que ele seja a voz, você é o microfone. Amém? Tem gente que chega, irmão, é a história do burrinho, né? Que o burrinho entrando em Jerusalém lá, chegou para a mãe dele e falou, mãe, quando eu entrei em Jerusalém, hoje todas as pessoas ficaram felizes. As pessoas olharam, se levantaram, balançaram palmas, fizeram uma reverência lá para mim, e eu fiquei muito feliz. E a mãe perguntou lá para ele, falou, meu filho, você estava levando alguém?
E o filho falou: tava, tinha um rapaz em cima das minhas costas. Ele falou: era para ele, você era só o burrinho. Então, irmão, nós somos apenas canais, Ele é o centro. Você está aqui para manifestar poder no nome de Jesus. Você quer ser um líder poderoso? Manifeste poder no nome de Jesus. Amém? Segunda lição, segunda atitude importante. Então a primeira a gente viu aqui, que a primeira atitude importante é o quê? Glorificar Deus como? Fazendo a obra que Ele te chamou. Segunda coisa, manifeste o poder do nome de Jesus. Terceira coisa, nesse mesmo versículo, está ali, ó. Não sermos o quê? Possessivos. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Presta atenção, líder. Nós não somos donos de ninguém. Tem um princípio chamado princípio da mordomia. Você é um mordomo. Você está cuidando das coisas de quem? De Deus. Então muita gente quer mandar, muita gente quer comandar a vida dos outros. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: as ovelhas não são suas. As ovelhas são de quem, irmão? De Deus. Olha a lição que Jesus está nos ensinando aqui, irmãos. Esse texto de João, a gente lê a Bíblia rápido demais, sabia? A gente lê a Bíblia rápido demais. A gente tem que parar. Quando você está lendo a Bíblia, irmão, você tem que parar, ler o texto. Você fala: o que Jesus quer falar comigo agora? Para de ler a Bíblia rápido demais. Te acalma, crente. Deus tem um maná todo dia para você. Amém? Então, nós somos mordomos. As ovelhas são de Deus. E Deus confiou a você essas ovelhas para você cuidar bem delas. Então presta atenção. Se Deus te deu pessoas para você cuidar, vai chegar uma hora que Ele vai perguntar para você, não vai? Falou: e aí, Eliseu? E aí, Marquinho? E aí, Gerrane? O que você fez com essas ovelhas que eu te dei a honra de você cuidar? O que você fez delas? Esse amigo da escola que você teve a oportunidade de cuidar e de influenciar, o que você fez com esse amigo? Você foi suficientemente influente na vida dele? Você cuidou bem dele para que ele não se perdesse? Deus deu a Jesus alguns homens, e Jesus está dizendo aqui: eles eram teus, filhos de Deus, tu os deste a mim, e eu cuidei tão bem, que eles têm guardado a tua palavra. Líder importante que está aqui hoje, não seja possessivo. A sua função como líder é levar essas pessoas a guardar a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus. A gente tem que confrontar as pessoas, sim, mas com o amor que vem de Deus, para que a gente não perca ninguém. O segredo é sempre querer recuperar cada pessoa. Todo pastor, todo líder tem os seus espinhos na carne. Todo líder, irmão, todo pastor vai ter os seus corés, as suas ovelhas difíceis. E o teu desafio é fazer o quê? Tratá-las com muito amor. Esse é o grande desafio, irmão. É você não desistir de ninguém. É você saber que você está aqui, irmão, cuidando de algo que não é seu, é de Deus.
Amém? Não sermos possessivos. Quarta atitude importante que a gente tem que ter. Lá em João, no capítulo 17, versículos 7 e 8. Acho que essa lâmpada, né? Deve ter sido a lâmpada que eles estão interligados, né? Em série. Aí se uma lâmpada derruba, aí, não é isso? Opa, olha aí. Glória a Deus. Então, irmão, quarta atitude, pode passar. A quarta atitude importante, ela fala sobre você ser dependente de Deus. Olha o que a Bíblia fala lá no versículo 7 e 8 desse capítulo. Ser dependente de Deus. Agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles a aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti, e creram que tu me enviaste. A gente deve demonstrar, irmão, que toda virtude vem de onde? De Deus. Todos os nossos discípulos devem ter essa mentalidade. A mentalidade de que é buscando a Deus que a gente cresce. Jesus ensina-nos a orar. Ser dependente de Deus. A nossa força vem dele. Quando um líder ele entende isso, irmão, ele para de agir na sua força. Porque, irmão, agindo na sua força, você consegue andar sim ou não? Anda. Até anda um pouquinho, dependendo da força que você tem. O problema é permanecer. Quando você vai na tua força, quando você faz na sua estratégia humana, você até consegue alguns resultados. Você até faz alguma coisa. Com base, às vezes, na sua capacidade humana, nas suas habilidades. O problema, irmão, é que a nossa força, ela tem um limite. Chega uma hora que você se esgota. Chega uma hora que você fala assim, não aguento mais. Chega uma hora, você agindo na tua força, que você fala assim, meu Deus, eu quero largar tudo, não aguento mais olhar para nenhuma pessoa na face dessa terra. Eu agora vou ser veterinário, eu vou cuidar de bicho. Se você, irmão, se sentiu assim, se você tem se sentido assim, então o teu desafio hoje é ser dependente de Deus. O teu desafio hoje é você trocar a fonte da tua força. É você trocar a bateria. Se a sua bateria está vindo de você mesmo, então hoje à noite é a hora de você se tornar um líder poderoso. É você tirar essa força própria, a razão própria, você tirar ali o meu próprio esforço, e você trocar por uma vida dependente de Deus. Tem coisa, irmão, que você não vai conseguir fazer, por mais inteligente e hábil que você seja. Tem pessoa, irmão, que você não vai conseguir convencer com o seu argumento. Sabia disso? Tem gente que você não vai conseguir tirar do buraco mesmo, com a tua força, de jeito nenhum. E às vezes a gente teima em achar que sou eu, que é com base na minha ciência, nos meus juízos, a minha força. E líder poderoso na presença de Deus, irmãos, ele aprende a depender de Deus. Ele entende que as pessoas podem ser resistentes contra aquilo que você fala, mas elas não têm defesa contra a tua oração. Então, líder poderoso, ele é dependente de Deus. Ele se move no sobrenatural. Ele anda naquela dimensão, assim, Senhor, aonde você... Eu quero ser, Senhor, dirigido, dependente. Eu quero andar, eu quero estar exatamente, nem para a esquerda nem para a direita, eu quero estar exatamente no centro da tua vontade. Tem batalhas, irmãos, que a gente não ganha fazendo coisas. Tem batalhas que a gente ganha na oração. Tem personalidades que não mudam com o argumento humano, que só mudam com o toque lá de cima.
Por isso, um líder poderoso, ele é dependente de Deus. E aí, irmão, entra o quinto princípio. E aí eu paro por aqui, a gente vai continuar na próxima terça-feira. O quinto princípio importante, a quinta atitude, pode passar. A quinta atitude importante, irmão, que Jesus nos ensinou. A prioridade da oração. A primazia que a oração deve ter na vida de um líder poderoso nas mãos de Deus. A Bíblia diz, sumiu, lá no versículo 9, a Bíblia diz assim, versículo 9, diz assim: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus. Sabe o que me chama a atenção, irmão, quando eu leio esse texto? Que Jesus sabia que se ele não orasse por aqueles que Deus já tinha dado a ele, Deus jamais confiaria o mundo a ele. Se ele não orasse por aquele pequeno grupo que estava ali, que foi dado a eles, se ele não pagasse o preço por aqueles que estavam mais próximos, um grupo pequenino, como é que o mundo todo iria ver? Prioridade de oração. A gente orar pelas almas que foram confiadas a nós em oração. Se você aprender a cuidar desse pequeno grupo que Deus te deu, talvez uma célula, 4 pessoas, 5 pessoas, orar por eles, pagar o preço, rogar por eles, por aqueles que Deus te deu. Se você interceder por eles, Deus vai te dar mais pessoas. Deus vai ampliar a tua influência. Ao passo que, se desse pouco que Deus está te dando, dessa quantidade de pessoas que estão debaixo da sua influência, não estão sendo influenciadas pela tua oração, como é que Deus vai mandar mais pessoas para estar debaixo da tua liderança? Não combina. Agora, se eu cuido bem, se eu oro, se eu intercedo, se eu pago preço por talvez os poucos que você tem, Deus vai falar: sobre o muito, eu vou colocar esse caboclo aí. Eu estava falando isso hoje para esse rapaz, falando em ganhar dinheiro. Falando: não, pastor, quando eu ganhar esse tanto de dinheiro, eu vou construir tantas creches, eu vou construir um hospital, eu vou recuperar drogados na rua, eu vou. Aí ele falou um monte de coisa que ele ia fazer. Aí eu perguntei para ele assim, eu falei: com o pouco que você tem hoje, o que você está fazendo? Aí ele chegou para mim e falou: poxa, mas hoje eu não tenho. Aí eu falei: se com o pouco que você tem, você não está fazendo nada, você acha que ganhando muito dinheiro, você vai fazer alguma coisa? Você acha que se você se tornar um milionário aqui, você vai se tornar o cara mais caridoso do mundo? Se você não é caridoso agora, se você não reparte o que você tem, o pouco que você tem com o outro, se o seu coração não está ardendo por isso, como é que o seu coração vai arder quando você tiver muito? Pelo contrário, você vai pular para o lado de lá, ao invés de se apaixonar por lá. O dinheiro vai te consumir. É por isso que você não tem. Se você se apaixona pelo pouco que Deus te deu, e você se torna um cara intenso, apaixonado. Se você tem 2 discípulos, irmão, mas você dá vida por esses caras,
Você paga um preço, você ora, você chora com eles, você anda com esses caras, você come com eles, você se torna um mordomo de Cristo. Você fala, isso aqui não perde nunca. Eu estou cuidando das ovelhas de Jesus. Aí, irmão, Deus vai olhar para o seu coração e falar, esse eu sei, porque quando ele tinha pouco, ele cuidava, pois agora eu vou colocar ele sobre o muito, porque eu sei o coração que ele tem. Deus está chamando você e a mim para sermos líderes poderosos nas mãos dele, nesses dias, e ele quer marcar a nossa vida com esses princípios que estão na vida de Jesus e que a gente passa tão rápido quando a gente lê no texto, mas Deus quer marcar a nossa vida nisso todo dia. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa hora. Eu queria que você apresentasse a tua vida a Cristo, que você falasse com Jesus, se dissesse, Paizinho querido, tem misericórdia de mim, que eu estou tão longe de parecer com Jesus, Senhor. Meu Deus, eu não tenho glorificado o teu nome, Senhor. Eu não tenho manifestado poder no nome de Jesus. Eu tenho, Senhor, que isso dominar as pessoas, achando que as pessoas são minhas escravas, são meu domínio. Senhor, tem misericórdia de mim e me ensina, me mostra, Senhor. Ore, fale com Jesus nessa hora, fale com Ele, apresenta a tua vida, fala, Senhor, usa-me, faz, Senhor, ó Deus, aquilo que está no teu coração. Eu quero ser, Senhor, ó Deus, um líder, Pai, ó Deus, que expressa, ó Deus, Jesus. Um líder, Senhor, que transmite vida. Um líder, Senhor, que anda nos passos do Mestre. Um líder, Senhor, que entende, ó Deus, o seu chamado. Um líder, Senhor, que faz a tua vontade, que glorifica a Deus, cumprindo o seu chamado. Um líder que manifesta poder no nome de Jesus de Nazaré. Um líder que cuida bem, um líder que dá a vida pelas suas ovelhas, as ovelhas do Senhor. Eu quero que você apresente a tua vida diante de Deus nessa hora, que você fale, Senhor, usa a minha vida. Eu quero, Senhor, ó Deus, ser, Pai, ó Deus, um líder assim. Eu quero, Senhor, ó Deus, fazer a tua vontade. Eu quero, Senhor, ó Deus, cumprir o teu chamado integralmente. Eu quero influenciar pessoas para a glória do teu nome, Senhor. Oh Espírito Santo, obrigado porque tu estás aqui. Obrigado, Espírito Santo. Oh Jesus, enche em nós, Senhor, esse coração, Pai. Um coração que é dado, um coração, ó Deus, cheios da tua presença, Senhor. Eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Queria que você, querido, agora, nesse momento, que você se juntasse aí com 1, 2, 3 pessoas e que você orasse ao som de uma canção, que você colocasse a sua vida diante do altar do Senhor Jesus e a do seu irmão, e a falasse com ele. Fala, Senhor, ó Deus, que o meu irmão seja um líder, Senhor, segundo o teu coração, Paizinho. Que o meu irmão possa, Senhor, ó Deus, aprender mais de Ti. Que o meu irmão possa ser dependente do Senhor. Olhe pelo seu irmão. Espírito Santo.
Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, ó Deus, essa graça, Senhor, de sermos, Senhor, encontrados, Senhor, ó Pai, ó Deus, em Ti, aprovados, como líderes, Senhor, cheios da Tua presença, e que cumprem, Senhor, ó Deus, o Teu chamado, realizam a Tua vontade, Senhor, acima de tudo, que glorificam a Deus, que exalta Jesus, cumprindo o chamado, ó Deus, sendo obediente, Senhor, ó Deus, àquilo que o Senhor nos chamou para ser e para fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que sejamos dominadores, porque as ovelhas não são nossas, são do Mestre, as ovelhas são do Senhor, Pai. Nós somos mordomos, Senhor, e precisamos ser dependentes do Senhor. É na força do Senhor, ó Pai, que nós caminhamos, e não, ó Pai, ó Deus, na nossa própria força. Ó Deus, a estratégia vem do Senhor, ó Deus, a forma, o modo, ó Deus, nós somos dependentes de Deus. Nos faz mais parecidos com Jesus a cada dia, ó Deus, nos faz mais, ó Deus, a imagem de Jesus, ó Deus, que a nossa prioridade, Senhor, ó Deus, seja a oração, ó Deus, rogar, orar, ó Deus, ó Pai, por aqueles que o Senhor nos deu, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, nos ache, ó Pai, ó Deus, dignos, para que, ó Deus, o Senhor envie mais pessoas, Senhor, no momento, ó Pai, que formos, ó Deus, diligentes, no momento em que formos, Senhor, responsáveis, ó Deus, ó Pai, por aqueles que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Orar uns pelos outros, pagar o preço, Senhor, ó Deus, por aqueles que o Senhor nos deu, para que nenhum se perca, para que nenhum se afaste, ó Deus, da Tua vontade, ó Deus, ó Pai, da luz da Tua presença, em nome de Jesus. Mas que todos, Senhor, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos deu, possam ser impactados por Ti a cada dia, que nós possamos orar por eles, priorizá-los, Senhor, em oração, sermos dependentes do Senhor, mordomos, Senhor, de Ti, ó Deus, e agirmos, Senhor, na força, no poder do nome de Jesus, glorificando a Deus, fazendo a Sua vontade. Ache em nós, Senhor, ó Deus, esse coração, cumpre em nós o Teu querer, a Tua vontade, pois nós somos Teus filhos, Senhor, e queremos, Senhor, ó Deus, cada dia mais glorificar o Teu nome, honrar o Teu nome, glorificar o Teu nome em todo o tempo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você crê nisso, meu irmão? Aplauda Jesus com alegria, com fé. Aleluia!